Sua marca pessoal interfere diretamente nos negócios do reino. No mundo somos 7 bilhões de pessoas e você tem apenas uma rara impressão digital que o destaca dentre uma multidão fazendo diferente. Essa marca pessoal pode ser positiva ou negativa, depende de como você conduz o propósito eterno em sua jornada. Jacó, antes de partir, chamou seus 12 filhos e liberou uma marca específica para cada um deles. A ação do mundo é massificar, transformando-nos em uma única marca com pressão da cultura, moda, costumes, mas Deus quer que sejamos o que Ele estabeleceu em seu coração. Convidamos o L. Sierra desenvolve o tema Marca Pessoal nos Negócios do Reino. Bom dia a todos, graça e paz. Eu vou repetir em português. Bom dia, graça e paz. Estamos felizes por estarmos juntos aqui neste dia que o Senhor preparou para nós. E você está falando, e nós estamos voltando para o passado. Apareceu alguém com papel na mão. Não trouxe seu iPad, não, seu Note, nem seu iPhone, ainda na era do papel, mas com uma visão de futuro. A igreja perdeu o seu papel profético. E quero agradecer ao profeta Jackson, porque na verdade eu estou percebendo, é o primeiro ano que eu participo do GPC, que aqui é muito mais do que um aprofundar na nossa estrutura pessoal. Aqui está se tornando uma escola de governo, porque nós estamos, receba isso, porque nós estamos discutindo os caminhos, nós estamos discutindo aqui a reforma da humanidade, nós estamos aqui nos posicionando para aquilo que o Senhor quer produzir. E o agente vivo de transformação da sociedade é a igreja. Nós vamos entender isso, que essa responsabilidade está sobre nós. O mundo nunca esteve tão bom. Eu tenho um livro que tem 70 gráficos comparativos sobre o mundo. O nível de analfabetismo hoje é mais baixo do que todo o tempo. As pessoas que vivem abaixo da linha abaixo da pobreza é o menor de todos os tempos. O mundo tem um problema hoje, que é o problema moral, de existência. E por isso todas as coisas entram. Por isso todas essas discussões, porque nós continuamos sendo o básico que Deus criou. E a gente vai, eu tenho 64 anos, vou me apresentar. Senão já começa falando e fala que homem mal educado. Chega, toma o microfone e já começa a falar e não diz de onde vier, o que veio fazer. Meu nome é L. Sierra, casado há 41 anos com Ana Maria. E olha, casado há 41 anos com a mesma mulher. Isso caminhamos para um recorde nos dias de hoje, né? Porque a gente vai entendendo que a maturidade vai nos aperfeiçoando e vai nos integrando, e é uma delícia ser casado há 41 anos com a mesma mulher. Tenho 2 filhos, Davi e Leila, e a Leila é casada com o apóstolo Cristiano. Pode dar uma salva de palmas para ele. Escolheu a dedo com quem ia casar, né? Que deu destino profético à vida dele. E eu tive a oportunidade de celebrar o casamento dele. E eu falei para minha filha os direitos que ela tinha no casamento. E falei para ele os deveres que ele tinha para com a minha filha, né? Bem democrático. Que me deram 2 lindos netos, o Caio e a Bruna. Tem o Zé também, um vira-lata, que agora chegou lá também o Zico. Então, na minha casa tem o Zé Zico. Publicitário é desse jeito.
tudo vira marca. Você vai pegando as siglas, vai montando tudo. Mas ontem o pastor Claudivan, ele fez algo muito interessante. Talvez sem ele saber, ele estava fazendo algo profético. Quando ele se remeteu ao seu pastor, ao seu pai espiritual, e honrando como o pai espiritual deve ser honrado. E eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero honrar o meu filho espiritual cristiano, que nós andamos juntos. E onde que está o profético nessa história? É que o sistema de governo de Deus é a paternidade. Se você não entender esse sistema de governo de Deus, que é uma relação de pais e filhos, aonde o filho tem a vontade, o desejo e vive para atender à visão do pai. E o pai não mede esforço para entregar para o seu filho a sua visão. Então, esse é o sistema que o mundo deve caminhar, o sistema da paternidade. E ontem você me deu a dica para eu fazendo desta forma, porque normalmente o cristiano fala, né? E a gente anda junto, sou admirador dele, viajo com ele. E quero falar que nós somos produtos da nossa esposa, né? Se a gente não falar de casamento, de falar da esposa, de falar de 41 anos, porque ela é a principal consumidora da nossa marca. Não tem ninguém que conheça mais esse produto do que ela. Não tem ninguém que conheça mais a sua vida do que a sua esposa. Podemos enganar na igreja, no trabalho, podemos fazer tudo, mas quando chega em casa, você está permanentemente despido, porque ela te conhece. E nós temos que corresponder a isso. Tem 64 anos, publicitário, administrador de empresa, pós-graduados em marketing, fui sócio de agência de propaganda por mais de 40 anos, tive a experiência de planejar e desenvolver uma infinidade de trabalhos, inclusive na área de marketing político. Por algum tempo na minha vida fiz parte do Comitê Executivo Nacional da DONEP, também trabalhando com obras de negócio. E desde 96 eu atuo como ministro do Evangelho, hoje como apóstolo e como publicitário. Deus não poderia dar uma outra marca para a nossa casa, que é o sonho de Deus. Porque o publicitário, ele tem que entender os sonhos das pessoas. Eu tenho um amigo que trabalha com helicóptero, ele é piloto, e ele disse que o piloto, que o helicóptero é que nem besouro. Tem asa, mas não gosta de voar. E eu sou um pregador, eu sou um ministro do Evangelho, que pregar não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é ouvir. Então eu não tenho dificuldade para ouvir uma pessoa por 5 anos. Tem um amigo, alguns amigos que falam muito. E eles falam, olha, eu adoro sua amizade, porque eu posso falar o tempo todo. E eu fico olhando para a pessoa, ouvindo, olhinho pequeno, E às vezes as pessoas falam, acorda. E eu falo, estou acordado, fique despreocupado disso, E o principal do meu currículo, que mais me capacita, é ser filho de Deus e herdeiro do meu pai. Então nós estamos falando aqui das coisas de papai. Eu estou avaliando vocês, se vocês estão indo bem, se vocês estão entendendo para quem vocês trabalham. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. O mundo hoje conta com 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E o interessante é que cada um tem a sua identidade, que é muito mais do que uma digital única. Uma identidade pessoal para cada um. Cada um tem os seus valores, as suas crenças, a sua maneira de ver as coisas. E
dentro disso, os sistemas tanto transformar todos numa única marca. Através de quê? Dos meios, né? A gente vê como se lança alguma coisa, como é fácil a gente envolver as pessoas, como todos querem se parecer. Quem olha para a moda, né? Eu acho que eu não ficaria bem usando essa moda de calça rasgada, né? Capaz de alguém me dar uma esmola, né? Mas o jovem está atualizado. Então eu uso a moda do sonho de Deus, né? E tantas outras coisas. Todos querem imprimir uma marca em você. Todos investem milhões, né, para fazer de você uma marca, um número. E decidir as suas vontades. O que você vai ser. Né? Ontem nós ouvimos nosso irmão Roberto, né? Robert, eu falo só português. Isso me transforma numa pessoa muito chique. Porque quando eu vou para fora, eu só vou com tradutor. Mas ele está falando da experiência dele. E se você perceber que isso se tornou uma moda, e eu espero que vocês estejam fora dessa moda, né? Do homossexualismo, do lesbianismo, e parece que isso é normal, parece que quem não está dentro disso está fora do contexto, e há leis para proteger tudo isso. É uma pressão cultural no qual nós vivemos e lutamos o tempo todo. O que existe, na verdade, é uma guerra de cultura. E é onde a gente precisa estar bem posicionado. E nós somos únicos. Embora nós tenhamos a mesma imagem, a mesma semelhança, mas nós somos feitos assim pelo Criador. E eu vou te dar uma boa notícia. Você é o céu na terra. Você pode repetir isso comigo? Eu sou o céu na terra. Você é a manifestação viva de Deus. E cada um, né, nós temos temos a mesma origem, não importa o nosso DNA, nacionalidade, cultura. Embora cada um de nós seja uma nação. Você é uma nação de potencial, de possibilidades, de tantas coisas. Não importa onde você nasceu. Não importa, ontem eu vi o Claudivan falando, citar ele novamente, dos negócios da família. E então havia uma história na família dele, havia um DNA, uma marca que chegou na vida dele e foi quebrado. Não importa de onde você veio, não importa se você foi fruto de uma experiência de violência sexual e você surgiu. O que importa é da onde você veio. Nós temos todos o mesmo Criador e nós nascemos com todo o traço dele. Então é importante nós entendermos isso e que você tem uma marca pessoal que é o que te define. Ser filho de Deus, com personalidade, talentos, criatividade e tantas outras coisas. E hoje, falado aqui na apresentação, a gente vê na história de Israel. Jacó, antes de morrer, reuniu os 12 filhos. Primeiro ele fez a chamada um por um. Quando ele viu que os 12 estavam reunidos, ele fez uma pergunta: quem está no lojinha? Quem? E ele chamou e deu para cada filho uma característica que marcaram suas vidas. Havia uma direção profética, algumas mais nobres, outras menos nobres. E são 12 nações.
E todos esses 12, e todas as nações estavam no único homem, em Abraão, que estava no coração de Deus. O importante é que nós entendamos na nossa vida, nesse mundo de marcas, aonde nós estamos. Nós estamos no coração de Deus. E eu quero fazer uma colocação para você. Qual é a marca pessoal que nós, como pais, temos colocado em nossos filhos? Nós temos o trabalho de olhar para os nossos filhos e localizar cada um deles. O que ele é. Às vezes nós trabalhamos a vida inteira, um pai trabalha uma vida inteira, está adiantado. Mas pode deixar. A gente quer criar corporações para que os filhos toquem. Nós queremos decidir o destino profético dos nossos filhos. Nós não conseguimos parar e respeitar a vontade daquilo que Deus tem para cada um dos seus filhos. Nós queremos padronizar os filhos. Não, nós temos que parar e entender o que é cada uma dessas pessoas preciosas que Deus nos entregou para ser formado. Até Jesus, teve preocupação com a marca. Pode agora vir com Jesus. E Jesus fez essa pergunta: que marca sou eu? Estou pondo uma linguagem publicitária, Porque a profissão que Deus ama é o publicitário, que somos responsáveis para fazer a visão dele, o seu produto, colocar no mercado. E ele tem pensado seriamente em trocar a agência que ele contratou, porque não estamos indo bem, a igreja. A piada é inteligente. Você só vai rir quando você entender. Todo mundo riu agora, Ai, não tem jeito, Mas Jesus fez essa pergunta: quem o povo disse que eu sou? E vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem? E a resposta celebrizou a vida de Pedro. Jesus queria saber se ele estava cumprindo a visão. Jesus queria saber se aquilo que ele foi chamado para fazer, se ele estava executando. Se aquilo que ele estava transmitindo como princípios, como valores, estava dentro daquilo que ele pregava. Se havia uma coerência para o seu chamado. Nós vamos olhar para isso. Que marca sou eu diante de Deus? Eu estou correspondendo a isso? Jesus teve essa preocupação de saber se estava alcançando a sua missão, se estava claro para as pessoas à sua volta, se eles entendiam. E qual é o valor de uma marca? Hoje nós falamos tanto aqui das marcas e tudo. Eu fiz uma pequena pesquisa, hoje liderando o top 10 das 10 marcas mais valiosas do mundo. Nós temos a Amazon em primeiro lugar, no valor de 315 bilhões. Seguida pela Apple, com 309, e o Google também com 309. Isso quer dizer que um conceito, que uma marca vale mais que todo o ativo. A marca Amazon vale mais que todo o ativo deles, mais que os prédios, que os carros, que os equipamentos. Uma marca, um conceito, uma ideia. E nós desprezamos isso. Nós não investimos nisso na nossa vida. Quem eu sou? Qual é a minha marca? O que eu estou traduzindo? Ou eu estou apenas representando a marca que alguém me deu? O que está impresso na minha vida? E qual o valor de uma vida? Vou acelerar. Podemos concluir que uma vida vale mais que o mundo todo.
E é o que mais nós desprezamos hoje. São as vidas, são as pessoas. Hoje nós podemos ver o mercado pet, psicólogos para pet, cemitério para pet. Eu imagino um psicólogo de cachorro. Na minha casa, quem gosta do cachorro é minha esposa. Eu vou usar tudo. E ela vai viajar, tem um ateliê de Paraty, ela é artista plástica. E ela me liga. Bem, tudo bom. E a Leila, o Davi, o Kiko, está tudo bom? Tudo bem. E o Zé? E o Zico? Você está conversando com eles? Fala, não, eu não entendo nada que eles falam. Eles estão alegrinhos, estão muito. Eu me divirto com isso tudo, né? Mas né? Então vai ganhando, né, comida, dieta. Veja no supermercado o espaço do mercado pet, né? Os conglomerados empresariais para cuidar de cachorro. Tem gente que gasta mais com bicho e não é capaz de dar uma esmola para alguém que pede. Não é capaz de ouvir uma criança e falar, moço, me paga um sanduíche. Não entendemos o valor de uma vida. Né? E nós precisamos ativar isso. E onde está esse valor em nós, tão importante? Em nosso interior, que é o Espírito Santo, que hoje habita em nós. O nosso valor está em sermos filhos. E somos filhos de Deus. E isso Cristo conquista na cruz. A grande obra da cruz foi nos transformar e nos devolver a condição de filho. Enquanto nós não entendemos que nós somos filhos, enquanto nós não entendemos o que foi a cruz na nossa vida, nós podemos ter o título que for, dificilmente nós vamos chegar ao entendimento de quem somos nós, qual a nossa marca, o que nós produzimos. Porque nós só vamos entender isso, né? Qual a importância disso? Quando nós entendemos a história das pessoas. O que Deus faz através de um homem que se entende por filho. O que Deus é capaz de fazer através de um homem que entende que é filho de Deus. Ele não precisou de um exército, de uma legião, para tirar o povo do Egito. Bastou um. Ele não precisou todo aquele exército judeu lá olhando para o gigante, esbravejando, xingando. Ele precisou de um. Foi lá. Ele não precisou mais do que um para resgatar toda a humanidade e nos devolver a condição de filho. Então, o que Deus faz? E eu vi bastante aqui a gente falar, não, Deus escolhe os improváveis. Não, Deus não escolhe os improváveis. Deus sabe quem Ele criou. Ele conhecia Davi antes de Davi existir. Então Deus tem um olhar para as pessoas diferente. Ele sabe que todos nós somos capacitados por Ele. Que todos nós somos transformadores de realidade. Ele pode entregar qualquer missão. Receba isso no seu espírito, que nós seremos capazes de cumprir, se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Que a obra da cruz não é um final. A salvação não é um ponto de chegada. A salvação na minha vida foi um ponto de partida, aonde eu comecei a avançar e conhecer as coisas do meu Pai.
E Davi, né, falando nele, diz que ele foi formado em pecado. Ele fala: em pecado fui formado. Era um pastor de ovelhas, bastardo, segundo alguns historiadores. Qual o motivo que o pai de Davi não chamou Davi para a reunião com o profeta? Porque Davi não era filho da mesma mulher. Davi era meio irmão dos bonitões, rejeitado pelos irmãos. Mas havia dentro dele uma marca de rei Davi. O pai não conhecia essa marca. Jessé não sabia sobre essa marca, não sabia quem estava na sua casa. Foi necessário um profeta, um homem de Deus, ir até a sua casa e falar: este é o rei, este tem um coração segundo Deus. Você vai lá em 2 Samuel 7 e você vê Deus falando: eu te tirei de trás das malhadas, eu tirei de onde você estava escondido atrás de um pastor. Atrás do que você está escondido? Atrás do que seus filhos estão escondidos? Atrás de quem trabalha com você? Nós temos que ser profetas nisso. Eu tenho essa habilidade na minha vida, graças a Deus. Eu tenho a habilidade de achar Davis. Para cada pessoa que eu olho, eu vejo uma marca, eu vejo um potencial. Nós temos lá, que faz parte daquilo que a gente cuida, uma empresa chamada RICA, Rede Internacional de Comunicação Apostólica. Nós temos 18 áreas de atividade sendo desenvolvidas. Em toda a área que nós desenvolvemos, nós vamos procurando as pessoas e normalmente as pessoas não se sentem capazes. Porque nós olhamos para uma costureira. Não, aí não é uma costureira. Aí é uma indústria de roupas. E começamos a atuar. E começamos a investir. Eu, particularmente, visto a moda Sonho de Deus. Isso aqui é logo da empresa. A minha calça tem também a marca. Porque é o que Deus tem nos dado. Estamos construindo uma TV web, temos uma editora, tudo com parceiros, tudo com gente improvável, porque nós temos que ter um olhar diferente para as pessoas. A história de Davi tem essa marca, um bastardo tinha para ele, mas para os outros, não importa que as pessoas olhem para mim e me vejam, eu sei que eu sou um rei. Qual é a marca da sua história? Qual é a sua história? Muitas vezes o que nos detém é apenas a nossa história. Muitas vezes o que nos detém, muitas vezes é o fato das pessoas olhar e nos marcar e nos rotular. Jesus passou por isso. Quem é ele? De onde ele veio? Pode ver alguém bom? O que foi na sua história que te detém até hoje e te segura e te para? E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos ver onde nós vamos chegar. Eu creio que a nossa nação será transformada em 30 anos, por causa desse povo que está aqui. Temos uma visão profética em 30 anos. Eu tenho 64, mas eu tenho visão para daqui a 30 anos. Eu tenho que fazer daqui a 50 anos. E não basta aquilo que eu estou vendo, eu já estou vendo que o meu neto vai ser daqui a 50 anos, eu estou vendo que o meu genro vai ser daqui a 50 anos, eu estou vendo que as pessoas que estão dentro da minha casa, junto com a gente, vivendo isso, o que eles vão ser com a marca deles. Isso é o interessante. Mas toda história, quando chega na cruz, ela é transformada. Não importa como você chegou na cruz. Quando eu cheguei na cruz, eu me dizia morrer de verdade. Não me dizia viver. Mas na cruz, o nosso valor é transformado. Na cruz, um ladrão é convidado para inaugurar o paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, vai cortar a fita do paraíso comigo. Eu acho até que o ladrão chegou primeiro que ele, porque ele ficou 40 dias, né? O ladrão pegou um lugar VIP. José tinha uma marca, o sonhador.
E eu te pergunto, você tem um sonho? Aqui agora tem que começar a correr Fórmula 1. O meu genro ali, que eu falei para vocês, ele fala, às vezes eu falo português e preciso de tradução para o meu português, que eu penso mais rápido do que eu falo. Mas ali o tempo está olhando para mim, olhando para ele, 56, 55, 54. O sonho de José era distante da posição em que ele estava quando ele sonhou. Talvez hoje a sua posição seja distante do grande sonho que você traz no seu coração. Né? Foi necessário ele passar por um processo, porque todo mundo que tem um sonho passa por um processo. José começou ganhando uma túnica. Ele falou, legal, ganhei uma túnica colorida. Sou diferente dos meus irmãos. Eles não têm o que eu tenho. Daí Deus falou, espera, negão. Você vai ver o que vem atrás dessa túnica. Né? Daí começa, recebe a túnica, bonitinho, depois ele vai para baixo, é vendido pelos irmãos. Mas José falava, fui vendido, está aqui na cova, aqui não é o meu lugar. Daí José sobe, é comprado pelo Potifar. E estava num lugar de destaque, gerenciava as coisas, o segundo homem do Egito, comandante do exército. Daqui a pouco ele é vítima de uma injustiça. O processo dele, de novo, a curva vem para baixo. Daqui a pouco, ele vira o quê? Administrador na prisão. Porque tem um texto sobre a vida de José. Tudo que José fazia, prosperava. Se nós entendemos, nós carregamos essa marca. Olha para sua mão e fala, tudo que você faz, prospera. Amém? Mas tem processo. Daí, na prisão, José é esquecido. Atendeu todo mundo, ajudou todo mundo, daí esqueceram dele. Mas ele estava no mesmo lugar. De repente, chega um convite. O faraó estava no rolo, não sabia quem podia resolver. E aquela pessoa que José achou que tinha esquecido, lembrou, olha, tem lá na prisão uma pessoa que é capaz, ele tem uma marca, ele é sonhador, ele consegue desvendar os sonhos. Pode ser que ele desvende do faraó. Mas José o tempo todo servia. E quando você serve, você constrói um memorial na vida das pessoas. Diga comigo, o melhor investimento da vida é servir. Esse é o melhor que nós temos para fazer na vida. Você constrói um memorial na vida das pessoas, que você será lembrado. E ele se torna o governador do Egito. E assim também, acabou o tempo, cada nós temos uma marca que nos difere um dos outros. Mas em todos nós deve haver a mesma característica, servir. Aonde você está, você serve. De coração. Você começa servindo no seu ambiente de trabalho, despretensiosamente, logo você é um mentor, logo você é um pai. Então, servir é a nossa característica. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. E eu vou finalizar nesse ponto, vou deixar uma parte para trás. Talvez você me convide ano que vem, vamos ver. Novela, espírito de novela. Né? Mas todos nós que empreendemos, que sonhamos, que somos visionários, nós passamos por 3 estágios. O primeiro estágio que nós passamos, isso é quando é um sonhador para valer. Não é sonhador pequeno, é gente que sonha coisa grande, que acessa o coração do papai, né? A primeira situação de quem sonha é ridículo. Quem aqui já foi ridículo? Quem? Eu estava ouvindo a Roberta de manhã com muita atenção, falando quanto ela deve ter sofrido. Né? Fazer alta costura no Oriente Médio. E assim é a vida do sonhador. Nós somos ridículos. Quando Deus nos deu esse nome, sonho de Deus, as pessoas falam,
Rapaz, você está louco? E qual que é o sonho de Deus, na verdade? Essa é a igreja que Ele sonhou. Esse é o nosso desafio. Nós vivemos por isso. Ser a igreja que Ele sonhou. Olhar as pessoas como pessoas, cuidar das coisas do papai. E depois que você vence o ridículo, porque as pessoas vão te vendo e ver que você não desiste. Passa ano, vem ano, vai ano, você está lá batalhando a sua ideia. Você começa a ser alvo de observação. Eu não sei o que passou na cabeça do Jacques quando começou a pensar no GPC e o que vai ser isso, hoje não tem empresário. Jacques, para com isso, cara, nosso negócio é pregar o evangelho. Não, nós podemos fazer mais. Nós podemos formar uma geração de governo. O GPC vai formar pessoas de governo, né? Essas pessoas que estão aqui vão se meter nos meios como água, né? Eles vão ser como ovelhas no meio de lobos, né? A ovelha no meio de lobos. Jesus não mandou ninguém para morrer. Jesus falou: vocês vão no meio dos lobos para governar, com cara de bobo. Você governa com cara de bobo. Olha, eu vim aqui para te servir, vim aqui para te ajudar. Nós nascemos para governar. É a vocação da igreja, é a marca da igreja. Jesus veio para cuidar dos negócios do Pai. O que eram os negócios do Pai? O Pai disse que amava a terra, o mundo. Deus amou o mundo. É nossa herança. E junto com o mundo nós entramos juntos, salvou os homens também. Mas, depois da observação, você passa a ser observado, não é tão louco. Esse tal de Jackson não é tão louco. Não é que ele está falando umas coisas interessantes, não é que ele está misturando. Você viu a multiforme sabedoria de Deus no ambiente? E todo mundo falando a mesma coisa, cada um com seus termos. Todo mundo falou a mesma coisa. Quando você bater no liquidificador, fazer um detox espiritual, nós vamos tomar o mesmo remédio. E por fim, é a admiração. Daí você já começa a ser chamado, né? O cristiano hoje, ele é chamado nas empresas para dar consultoria. O Jacques é chamado, os cristãos são chamados, nós temos sabedoria do alto. Na minha versão de Colossenses 2:2, diz que nós temos inteligência plena. Põe a mão na sua cabeça. Mesmo se você seja São Paulino, você diga assim: eu tenho inteligência plena. Nós temos, o Senhor nos deu inteligência. Nós somos os únicos que podemos desvendar os tesouros da sabedoria, da ciência e da sabedoria. Isso está em nós. Essa é a nossa marca. Por essa marca que nós temos que lutar. Não é para ser o maior, não é para ser o melhor, não é para ser nada. É a marca original para a qual nós fomos criados. Nós ficamos nos matando por porcaria, por vaidade, por coisas que não faz parte da nossa vida. Apenas manifestar. E se eu não falasse, eu estaria sendo omisso. E qual é o grande propósito da nossa vida? Que nos faz ficar todos perdidos. Nós temos um único propósito: manifestar o Cristo ressuscitado. Todos nós temos esse propósito, de maneiras, de meios, de formas diferentes. Mas todos que olhar para nós tem que ver o Cristo ressuscitado. Paulo fala: eu carrego em mim as marcas do Cristo ressuscitado. Aonde você entrar, aonde você falar, as pessoas têm que olhar para você e ver a marca que você carrega, que é do Cristo ressuscitado. Amém? E agora é a última mesmo. Você sabe que o único lugar que o pastor mente é no púlpito, quando ele fala: está acabando. Lá na casa nós temos uma revista chamada Riqueza Canalizada.
Pegamos toda a comunidade, tem uma revistinha, cadê ela? Tem uma fotinha dela. Essa aqui. A cada 3 meses nós fazemos, todas as pessoas que estão na igreja, que tem algum tipo de atividade, pega a revista e compramos entre nós. Nós compramos entre nós. E isso vai... Se eu entender isso, eu acabo com a crise. Passa pela nossa comunidade em torno de 1.000 pessoas. Se os dentistas da casa tiver pelo menos 100 clientes ali, se o barbeiro, se a costureira, se o lavador, e tudo. Né? Então, isso. E fomos criados, só para pegar o ganchinho dos empreendedores, para sermos empreendedores. Tudo que nós estamos vendo, robótico, tudo isso aí é mão de Deus. As pessoas estão com medo disso. Não, isso é um presente de Deus para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, levou para uma terra, e chegou na terra prometida, não tinha mais maná. E cada um no Egito, cada um foi fazer o que sabia. Não, porque para Deus não tem empregado. Nós somos geração de reis e sacerdotes. Então, quando chegou na terra prometida, um falou: você vai fazer tenda, você faz tenda, vendeu tenda. Eu sei criar galinha, vende galinha e vai tirar ovos, vai vender ovo. Outro, eu crio porco, vai vender porco. E o empreendedorismo nasceu no coração de Deus. Então Deus está criando meios, está nos impulsionando a cada um desenvolver o seu talento. A saída, a resposta para o mundo será o empreendedorismo. Podemos bater palma, porque graças a Deus, Deus está nos livrando do grande Egito, da grande escravidão que foi a Revolução Industrial. A gente vê pessoas se matando numa fábrica. Você vê pessoas entrando numa fábrica, entrando às 8 da manhã, ou às 4 da manhã, ou a hora que você quer que ele entre, e passa o dia ali. Se tornou uma escravidão. As pessoas têm medo, andam inseguros por causa de emprego. Deus falou: meus filhos não precisam disso. Eu cuido de cada um deles. E eu dou para cada um deles a sua marca, a sua capacidade de empreender. Então, fique atento nas oportunidades que Deus está criando. Fique atento aos seus talentos. Tenha ousadia. Assuma os desafios que Deus coloca sobre a sua vida, em nome de Jesus. E tem aqui os 10 mandamentos dos negócios do reino, que vocês vão ficar curiosos. Vocês curiosos, e o pastor, o profeta Jacques, contente, porque eu estou entregando o microfone apenas com 10 minutos de atraso. Deus abençoe vocês. Um grande prazer de estarmos juntos